gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata do canal Ideias da Rê. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui, eu já vou lhe pedindo para se inscrever, é óbvio. E se você gostar, deixar aquele joinha muito bom para nós. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu reaproveitei a tampa de uma caixa de areia de gatos, que eu nunca usei, porque os gatos não gostam daquele negócio solto em cima da caixinha. Então, tava aí dando bobeira. É uma inspiração para você usar. De repente você tem uma tampa igualzinha a essa na sua casa ou um objeto parecido, mas de repente você pode aproveitar coisas que você tem na sua casa para fazer coisas parecidas. É uma inspiração, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos mostrar o efeito madeira, que eu usei para fazer a janela fake, e o efeito galvanizado, que eu usei numa latinha de bombons para fazer o vaso, para fazer a floreira. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem saber mais sobre o efeito madeira, eu vou deixar um card aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre o efeito galvanizado, também vou deixar um card logo na sequência, porque tem vídeos no canal falando a respeito dos dois em momentos diferentes. Por isso, se você não é inscrito aqui, com certeza você vai gostar de se inscrever para aproveitar várias dicas que tem em vários vídeos do nosso canal e nos próximos que virão. Então vamos ver agora como é que foi feita essa peça. E então foi esse o material que eu usei: uma tampa de plástico de uma caixa de areia, uma tela de proteção do quintal que sobrou, uma lata de bombom, 2 ripas de madeira e 2 alças de lata de tinta. Eu pintei a tela, que eu já cortei mais ou menos na medida que eu precisava, para deixá-la aí secando enquanto eu adiantava o trabalho. Aí eu peguei as alças das latas de tinta. Essas latas de tinta que a gente usa aí, que tem alça, que são um arame um pouco mais forte, eu tirei as duas e eu entortei com um alicate para fazer uma espécie de arabesco. Fui fazendo e colocando uma em cima da outra para tentar fazer que elas ficassem iguais, o mais parecidas possível. E aí eu peguei essas braçadeirinhas de plástico, que o pessoal chama de enforca-gato, coloquei 2, uma para cada lado, que já está colocada, já cortei, e coloquei um pouquinho de cola quente em cima das braçadeiras, que é para fixar mesmo, para elas não saírem do lugar, porque elas estavam presas, mas elas ficavam rodando. Aí eu passei tinta preta, até porque eu tô adorando fazer arabescos com esses arames durinhos. Agora eu fiz um primer caseiro, e eu vou passar esse primer no plástico aqui. É uma tampa que veio em uma caixa de areia para os meus gatos. Eles não usam essa tampa, eu nunca usei, eu tirei e eles estão usando a caixa sem a tampinha, tá? E aí eu pensei, o que eu vou fazer com isso? E aí eu fiz. Então eu tô passando um primer porque é plástico, né? Pra gente ter uma aderência melhor da cor, e também porque o que eu vou fazer é um efeito madeira. Eu tô passando o primer também na madeira, mas não é porque ela precisa de uma proteção ou outra coisa, porque na verdade elas já são madeira. É só para ficar da mesma cor, da mesma tonalidade, quando eu passar o efeito madeira, que vocês vão entender depois. Aí eu peguei esse primer caseiro que eu usei e falei, vou usar em outra coisa, e eu queria um primer cinza, tá? Porque eu fiz um primer branco e agora eu vou usar um primer cinza para cobrir toda a pintura dessa latinha aqui, que é uma latinha de bombom que eu já tenho há muito tempo, tá velhinha já, mas eu gostei do formato dela, já não usava mais. Eu tô passando o primer cinza para cobrir. Sobrou um pouco de primer e eu vou colocar um saquinho plástico para conservar até secar a primeira demão, para que eu possa dar a segunda demão e não estragar o primer. Olha só, no dia seguinte secou, eu passei outra demão, já tá seca, já tá aqui adiantado para vocês. Vou bater um prego por dentro porque eu quero fazer o furinho para prender ele depois na minha janela falsa, que vocês vão ver depois. E aí eu passei a tinta spray cromo, pode ser um spray prata, pode ser a cromo, desde que fique prateado, tá bom? E deixa secar. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um prego com o alicate para não queimar a mão, óbvio. E vou esquentar ele nessa vela. Você pode usar aqueles aparelhos de solda e tudo mais, mas se você não tem, faz como eu, tá? Um preguinho e foguinho e faz o buraquinho. Que aqui vai ser o lugar onde eu vou prender o vasinho que eu estou fazendo com a latinha de bombom no final. Agora eu pego o betume da Judéia e também vou pegar uma água raiz para fazer aqui um solvente, né? A água raiz é o solvente que eu vou usar,
misturei os dois no copinho de vidro, senão você vai colocar no plástico, ele vai estragar. E vou fazer aqui o efeito madeira na minha janela falsa, que é de plástico. Como nas primeiras puxadas aqui com uma buchinha, eu uso uma buchinha de cozinha, tá? Ela estava muito molhada, eu vou tirando com um pano. Mas o ideal é que ela esteja o mais seca possível para que o efeito fique legal. Aí então eu vou passando e tal, e depois eu vou passando as costas, a parte verde da buchinha, que vai fazendo os riscos para parecer uma madeira. E passei também, lógico, nas duas madeirinhas para ficar tudo do mesmo tom, porque eram madeiras já, mas iam ficar de cores diferentes. Então passei esse betume da Judéia em tudo aqui, fazendo um efeitinho de madeira, depois deixei secar. Enquanto seca uma coisa, a gente faz outra. Aqui a minha latinha já seca com a pintura de spray prateado. Eu peguei 2 porções de tinta PVA branca, coloquei aqui numa tampinha, e uma porção de tinta preta eu pinguei em só uma delas, tá? Misturei grosseiramente para ficar assim meio mesclado mesmo, e aí vou dando batidinhas com a buchinha de cozinha para fazer o efeito galvanizado. Então você bate bastante aí aquela parte que ficou meio acinzentado e mesclado, e depois vou batendo a parte branca. Esse, como eu pintei com uma tinta cromada, que deixa bem impermeável, eu tive que fazer 2 demãos. Então depois eu fiz uma segunda demão e aí ficou com o efeito certinho que eu queria, que é parecido com um galvanizado. Olha só que bacana que fica. Vamos deixar secar. Agora minha janela já secou. Enquanto seca o vaso, eu vou fazer a janela. Vamos montá-la. Então vamos colocar a madeira. Eu medi no palmo, coloquei um, depois fui colocar o outro, e só depois é que eu vi que o do meio não ficou muito no meio. Eu tava zureta das ideias, mas não ficou assim tão torto, tá? Então, ficou um pouquinho para quem tem toque que nem eu, mas eu tinha tomado um remédio para coluna e tava meio zureta, e não dirija quando você toma remédio para coluna. Eu tava pilotando a cola quente e olha só o que deu. Aí eu só vou ajustar o tamanho da tela, né, que a gente deixou já pintadinha e bonitinha, e vou colar com cola quente e também com cola universal. Aí a gente vai colocando nas telinhas, nas pontinhas com calma, para ir colando aos pouquinhos. A gente vai dar uma ajustada aí, vamos forçar a barra para ficar bem colado. Então eu estou usando palito de sorvete, tá? Palito de picolé, para forçar a colagem mesmo. Então fazer um sanduíche aí com a madeira ou o plástico e os picolés. De um lado o plástico e a madeirinha, e do outro lado os palitinhos de picolé, que é para fixar bem a telinha e ela não sair do lugar e ficar bem colada. Aí eu passei um verniz para ficar protegido e não ter nenhum problema. Vamos colocar o arabesco que eu fiz com as alças de lata de tinta. Eu usei mais uma vez essas braçadeiras, elas são incríveis, você tem que ter em casa para tudo, porque elas são sensacionais. Eu fiz aí 2 buraquinhos de cada lado, tá? E vocês vão ver direitinho, ó, fazendo uma alcinha para prender. E depois eu fiz mais 2, eu já devia ter feito antes de pintar, né? Como eu tinha feito os outros 2, mas aí depois eu vi que para fixar mesmo eu precisaria de mais 2 buraquinhos. Então eu fiz mais 2, prendi, deu uma riscadinha na tinta, mas é efeito de madeira, a gente não liga. Então vamos colocando aqui todos os detalhes. Já coloquei até a alça, vocês estão vendo que eu usei também essas braçadeirinhas de plástico. Eu liguei elas aí uma na outra, na verdade eu coloquei 2, uma grudada na outra para fazer a alça para pendurar na parede. O nosso vasinho galvanizado já secou. E aí eu estou pintando ele com tinta preta, fazendo letrinhas à mão livre. E para variar eu perdi o foco porque eu sou cegueta e eu ponho bem na cara para pintar. Mas vocês veem que eu pintei, escrevi as flores, está escrito flores na lata. Aí eu peguei um isopor, cortei no formato que cabia, e o restante que sobrou os pedacinhos eu fui ajustando ali para ficar firme dentro da latinha. E com esse isopor eu vou fixar as florezinhas artificiais. Porque não dá para pôr uma flor de verdade com terra, que ia ficar pesado, porque a nossa janela é de plástico, ela não ia aguentar o peso. Então aí vamos fazer um arranjo, vamos dar uma ajustada, bota uma flor aqui, bota uma flor ali, vamos chegar a um ponto em que elas fiquem legais. Eu adorei essas florzinhas, eu achei só esse buquezinho lá na loja de R$1,99,
cortei ele, separei as florezinhas, encaixei com uma folha também aqui que eu tinha, umas folhinhas falsas, botei palha para dar um ajuste e botei esse musgo, que é um musgo verde bem clarinho, na verdade ele é quase sem cor, né? Quase desbotado esse musgo. Coloquei para ficar bem firmezinho, para fechar tudo, e lá vou eu de novo com as braçadeirinhas. Eu tinha tentado prender com arame aqui atrás, mas não rolou. Aí o meu marido falou, coloca a braçadeira aí também. Eu já tinha colocado em outros lugares e falei, sensacional a sua ideia. E deu muito certo. Aí prendemos e ficou certinho o vasinho pendurado aí na janela. É uma janela falsa, uma janela fake, com um vaso de flores, e eu achei muito bacana para pôr na minha sacada. E aqui está a minha janela pendurada na minha sacada, e você pode com certeza fazer uma peça muito parecida com objetos que você tem. É só você usar a sua criatividade e observar aí as possibilidades que cada objeto oferece. E lógico, né? Usar criatividade, aproveitar uma técnica aqui, outra ali, junte técnicas. Tem várias técnicas diferentes que vão acontecendo ao longo desse canal e nos vídeos que a gente traz, que você pode aproveitar em objetos diferentes na sua casa. Eu misturo um monte de técnicas, às vezes eu faço um objeto que eu conheci numa técnica, em um objeto diferente eu faço um outro objeto e vou trocando, enfim, a gente usa como inspiração para criar coisas novas, e isso é que é bacana. E também para não jogar fora, não joguei a latinha fora, não joguei a tampa fora, aproveitei um resto de tela, resto de madeira, e fiz uma peça bacana. Aproveite as dicas e você com certeza vai ter ótimas ideias. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!